Você sabia que o estresse, a ansiedade, a depressão e a baixa autoestima podem ocasionar problemas na sua pele? Vamos entender quais são essas doenças e como prevenir e tratar com a médica dermatologista Graziele Silva Santos. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, de estar aqui podendo falar disso. Um assunto muito comum, nos consultórios da dermatologia é o estresse e a pele. Porque esses pacientes chegam pra gente, queixando muita coisa que às vezes foi desencadeado por um outro problema que não tem a ver com a pele em si, mas que foi desencadeado pelo estresse. Pois é, eu queria entender melhor essa relação. A gente, por causa da ansiedade, pode desenvolver que tipo de doença de pele, por exemplo? Na verdade, a ansiedade ela vai desencadear algumas doenças, A acne seria uma delas, a urticária, eczema, psoríase, todas essas doenças são pioradas pelo estresse. Elas não são a causa, mas elas são pioradas por elas. Então, é difícil falar de uma doença, a não ser que seja infecto-contagiosa, que não tenha relação com estresse e essas piores. Doenças autoimunes também poderiam ter, como os pênfigos, o lúpus, todas essas poderiam piorar com o estresse. Oi, doutora Graziele, bom dia para a senhora. Explica para a gente como que é a diferença do diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa que tem muita acne, e como que a senhora percebe que esse problema está sendo piorado por causa da ansiedade ou do estresse, enfim. Precisa mesmo que essa pessoa ela tenha essa iniciativa de contar o que está acontecendo na vida dela? Ou tem uma diferença ali no tipo de dano à pele, enfim, no tipo de problema, para que a senhora saiba que ele foi ocasionado pelo problema de estresse ou ansiedade? Geralmente a gente faz isso em consulta, A gente tem uma consulta, durante a consulta nós fazemos perguntas de toda a vida do paciente. Por mais que a dermatologia, tudo isso é importante pra gente, Saber se ele tá passando por alguma situação, se já fez alguma cirurgia, os hábitos de vida desse paciente. Na acne, pra gente é importante até o que o paciente come, Porque a alimentação influencia direto. Então isso é feito em consulta. Durante a consulta a gente vai fazendo as perguntas e aí o paciente vai contando. Ou não, às vezes ele já chega e conta. Estou muito estressado ou estressada por isso e as minhas espinhas pioraram. O paciente, ele conta pra gente o que ele tem, Certo. Existem diferenças entre as manchas da nossa pele, as manchas que vão aparecendo, as que são causadas pelo estresse, por exemplo, elas são diferentes daquelas provocadas pelo sol? Como que funciona isso? Porque às vezes a pessoa não tem a consciência, Ela mesma não sabe que esse estresse é o que pode estar provocando esses problemas. Quando então fazer isso? Quando procurar um profissional? Primeira pergunta, Existe diferença sim das manchas ocasionadas pelo sol, As manchas que são ocasionadas pelo sol, elas não têm relação nenhuma com o estresse. Então o paciente ele tem que procurar o dermatologista sempre que ele tiver alguma mancha, alguma coisa na pele, que ele vê que ele não tinha antes. Então surgiu alguma coisa nova, esse é o momento ideal. E quanto mais no começo, melhor. Porque às vezes os pacientes vão em outros médicos, vão fazendo outros tratamentos que não é o adequado e aí já chega pra gente numa situação mais complicada. Então, quanto antes, melhor. Doutora, a senhora como dermatologista, acho que pode responder isso também sobre os cabelos, Quando a gente fala assim, eu tô tão nervoso que eu tô perdendo o cabelo. Isso é uma verdade também? Ou seja, esses problemas de estresse e ansiedade, eles podem provocar mais queda de cabelo? Pode, mas isso aí não é o principal, Toda queda de cabelo, também as doenças, elas têm relação direta, com a queda de cabelo. Então, falar assim, o estresse está fazendo queda de cabelo, a gente faz esse diagnóstico, depois de excluir todas as outras causas, que são causas sistêmicas, Causa de algumas doenças, por exemplo, hipotiroidismo, deficiências de vitaminas, uma cirurgia recente, uma infecção recente, tudo isso aí pode colaborar para a pessoa ter uma queda de cabelo. A gente fazendo diagnóstico de todas, excluindo todas as outras causas, aí a gente atribui ao estresse, mas pode sim fazer queda de cabelo. E
essas doenças, esses problemas de pele, eles são progressivos? Eles começam ali de forma menos intensa e vão piorando? As pessoas podem buscar um especialista aqui para tentar ter um diagnóstico mais precoce possível? Então, a maioria das doenças que tem influência do estresse, né? Elas são progressivas, sim. Vai piorando, começa com ali, outra aqui. Às vezes, a própria psoríase, né? Às vezes fica localizada, alguns pacientes evoluem para uma forma mais grave. Então, tem essa piora é documentada. Doutora, fala pra gente mais um pouquinho sobre a psoríase. Qual que é a característica ali? Como é que a pessoa identifica que está com esse problema? Tem alguma parte do corpo que normalmente é mais afetada? Tem, geralmente é a região de tronco, né? A região de tórax, abdômen, as costas, braços, essa região superior é mais afetada. Mas o paciente pode ter só de couro cabeludo, por exemplo, pode ter em todo o corpo. Então, pode ser só psoríase de unha, que a gente chama de psoríase ungueal. Ela é uma doença multissistêmica, então a gente precisa avaliar. Mas o mais comum é essa região de tronco e membro superior, né? Que é o tórax, abdômen, braços. E essa doença, ela pode regredir com tratamento ou a gente só consegue, no máximo, estabilizar, doutora? Só estabilizar. A psoríase é uma doença crônica, a gente consegue melhorar 100% das lesões de pele, o paciente ficar sem nenhuma lesão. Tem muito tratamento, inclusive tratamentos excelentes pelo SUS também. Só que ela é crônica, o paciente, se ele parar com o tratamento, volta tudo. E quais são os sintomas, doutora? A gente viu algumas fotos aí, a gente não sabe de qual problema que se trata cada foto, né? Mas a psoríase, ela é como se fossem umas feridas na pele, coça, o que provoca e o que a pessoa sente? São placas, né? Umas placas vermelhas que descamam. O paciente tem muita queixa de coceira, tem todo esse prejuízo funcional, porque as pessoas acham que é contagioso e não é. Ela é uma doença autoinflamatória. Então, traz muito prejuízo para a vida do paciente no sentido de funcionalidade. O paciente, às vezes, deixa de ter relacionamento interpessoal, deixa de ir ao emprego, deixa de trabalhar por conta da doença. Mas o principal sintoma que a gente chama de prurida, é a coceira. Tá certo. A senhora mencionou aí, ela é autoinflamatória? Inflamatória. Isso pode ter algum fator genético relacionado? Essa doença, ela pode ter algum fator genético, não? Sim, pode ter. Geralmente, quem tem familiar tem uma chance maior de outros terem, mas não necessariamente. Às vezes, a doença surge de uma pessoa que não tem nenhum familiar que tinha doença. Doutora, agora, se uma pessoa está com um problema de pele aí, provocado, né, ou piorado por conta do estresse e ansiedade, se ela não tratar esse problema emocional, só com tratamento dermatológico, ela consegue se livrar desse problema ou não? Ela tem que ir lá na raiz, fazer um tratamento aí, de repente, com um psicólogo, um acompanhamento, para que ela realmente se livre desses problemas aí, essas consequências da pele? Ela tem que fazer esse tratamento psicológico associado. É muito difícil a gente controlar uma doença de pele. A gente controla, mas só que o paciente ele vai tendo surtos durante o ano, né? Então ele vai tendo crises durante esse ano, sempre que tem alguma piora. Então, esse acompanhamento multidisciplinar com a psicologia, com a psiquiatria, quando o paciente está passando por algum evento importante, ele é extremamente importante para o controle das lesões da pele. E às vezes a gente chega a ter doenças, por exemplo, que ela é causada, paciente... a gente chama de psicodermatoses, né? São doenças causadas por algum transtorno psicológico, que se o paciente não fizer tratamento, ele nunca vai melhorar. Certo, doutor. Agora, um outro problema que é muito recorrente, a gente percebe que incomoda bastante todas as pessoas, mas eu acho que especialmente as mulheres, é o melasma. A gente até recebeu algumas participações a respeito do melasma aqui. Queria que a senhora explicasse para a gente do que se trata e se os fatores emocionais podem influenciar no surgimento dessas manchas também ou não. Ela é provocada exclusivamente por outros fatores. O melasma é uma doença crônica também, que hiperpigmenta a pele. Tem essa relação também de ou familiares terem, paciente também ter. Só que o que piora o melasma é o sol. Né? Então, ele não tem muita relação. Às vezes, alguns pacientes desencadeiam durante a gravidez, mas o que piora o melasma é o sol. Então, o protetor solar, nesse caso, ele é o primeiro tratamento.
depois que a gente associa aos outros. E é importante a paciente saber que ela vai ter que tratar a vida inteira, porque o melasma não tem cura, né? Existe muita pesquisa em cima do melasma, mas a gente vê que não tem cura. Então é um controle, um cuidado diário para que melhore essas manchas. Se o paciente está 100% e para todos os cuidados que ele tinha previamente, ele vai ter piora de tudo, às vezes fica até pior do que antes. Então, essa doença que pigmenta, né, principalmente região anterior, região malar, né, região de nariz, mas a gente às vezes tem paciente que pigmenta todo o rosto e tem que fazer um acompanhamento sempre, né? Sempre, sempre. Com certeza. Doutora Graziele, agora, quando a pessoa está com esses problemas de pele aí, né? Independente se foi provocado por questão emocional ou não, esse tempo mais seco, né, que a gente está vivendo aqui em Goiás, boa parte do Brasil também, ele pode piorar a situação? Qual o cuidado que a pessoa tem que ter a mais por conta desse tempo? Piora, porque embora o tempo tá seco, tá quente, então o paciente ele tá suando mais e aí ele tem a falsa sensação que ele não precisa hidratar a pele. E aí o que acontece? Essa pele fica mais seca, então essa pele seca coça mais. No ato de coçar, a própria coçadura é um meio do paciente gerar uma infecção na pele, porque às vezes a unha está contaminada, e aí ele vai coçando e vai gerando lesões de pele. Então, assim, o importante é saber que mesmo estando quente, a pele precisa ser hidratada, mesmo a pele que às vezes é oleosa, tem que usar um hidratante adequado, porque a pele seca piora muito, né? E o paciente coça, então às vezes eles chegam pra gente por alguma infecção secundária, porque estava coçando muito, você vai ver, só era uma pele seca. Tá, doutora, eu já ouvi de alguns especialistas de várias áreas que o câncer ele pode ser desencadeado também, né, entre um dos fatores, pelo fator emocional. No caso do câncer de pele, pode existir alguma relação também? Bom, o nosso câncer principal, o melanoma, que é o mais grave e o menos comum, está mais associado à história familiar. Não tem muita relação com esse emocional, não. E os outros subtipos, né, que a gente tem o carcinoma base celular, que é o mais comum, o mais benigno, a gente consegue resolver com a cirurgia, e o espinho celular também, que a gente consegue resolver com cirurgia, eles também não têm muita relação. A relação principal é sol, nesse caso. E o melanoma é a história familiar. Tá certo, doutora Graziele, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, Obrigada. pelas suas informações. Até uma próxima oportunidade. Obrigada eu.